De leitura com a Cristina Soares. É com você. Oi, Michele, estou aqui para mais uma dica de leitura. E a minha dica de hoje é de um livro simplesmente extraordinário. Eu considero que é o melhor livro que eu li na minha vida, sabe? Assim, eu não sei se é o melhor, mas ele está entre os melhores mesmo, assim. Eu li um livro que ele transformou muito a minha forma de pensar e de agir. Eu costumo dizer que esse livro é um livro que todas as mulheres têm que ler. Não só mulheres, mas homens, mas especialmente as mulheres, porque ele foi um livro que me tocou de uma forma muito específica. Eu demorei para fazer a indicação desse livro porque ele estava emprestado. Então eu costumo emprestar esse livro muito. Ele se chama A Cidade do Sol. Esse livro, Michele, ele é simplesmente extraordinário. Ele é de um autor chamado Khaled Hosseini. O Khaled Hosseini, ele é mais famoso porque com aquele livro Caçador de Pipas, né, que se tornou um filme. Mas, em minha opinião, esse livro aqui, assim, ele é tipo 10 vezes, 1000 vezes melhor. Esse livro, o próprio autor, né, o Khaled Hosseini, ele é afegão. Ele saiu na década de 80, né, do Afeganistão para os Estados Unidos. Ele foi como refugiado. E assim, e é um livro que ele conta a história de mulheres fortes, tá? O contexto dele é o Afeganistão. O Afeganistão passava por um contexto histórico, né, na década de 70 ali, da invasão da União Soviética, porque assim, o contexto mundial é o contexto da Guerra Fria, né, que tinha acabado, né, a Segunda Guerra Mundial, e o mundo estava passando por esse processo de Guerra Fria, e vários países, né, do mundo foram atingidos, e o Afeganistão foi um desses. E o que acontece? Qual que é a trama aqui? Né? O livro ele conta a história de duas mulheres, né, protagonistas principais, que é a Marianne e a Laila. A Marianne, ele inicia com a Marianne, né? Marianne, ela morava numa cidade pequena, né, no Afeganistão, chamada Herat. E em Herat, ela vivia numa cabana, ela era Harami, né? Harami era uma pessoa bastarda. O pai dela era um homem muito rico e a mãe dela era uma mulher muito pobre. E ela sofreu com a mãe dela, assim, é uma história de bastante sofrimento. A Marianne, que é uma personagem, assim, maravilhosa, e que eu, até quando eu terminei a leitura desse livro, eu senti bastante saudade da Marianne, porque é como se ela fosse uma irmã, como se ela fosse uma pessoa muito próxima. A vida da Marianne, desde o início, é bastante sofrida. Quando ela vivia com a mãe dela, né, em Herat, ela vivia numa montanha, assim, um lugar bastante afastado, com a mãe dela, e o pai dela tinha várias outras mulheres, que eram as mulheres oficiais, né? Ela era filha fora do casamento. E quando a mãe dela morreu, ela foi morar com o pai dela. Mas quando ela chegou, as outras mulheres sentiam ciúme da presença dela. E rapidamente encomendaram, né? Arrumaram um casamento para ela, um casamento arranjado, com um sapateiro de Cabul. Então ela casou com esse sapateiro, né, chamado Rashid, e ela enfrentou, assim, muitos problemas. Assim, desde o início do livro, você vai com Marianne nesse casamento, então a gente sente toda aquela questão do machismo, o lugar que é colocado a mulher, e isso é, assim, bastante reflexivo pra gente. A gente começa a questionar a nossa liberdade. A gente, enquanto mulher, sabe, a gente vive com todas as mazelas que existem no Brasil, mas num país que ainda, né, enquanto mulheres, a gente tem certas liberdades. Então a gente já começa questionando aí, porque ela sofreu muito com o Rashid, a vida inteira ela morou numa cidade pequena, um lugar pequeno, bem afastado, e depois ela foi para Cabul com ele, né? E lá ela sofreu muito com ele, muito mesmo, porque ele era um homem extremamente machista, extremamente violento, ela sofreu muitas violências com ele. E depois, né, a União Soviética, nesse contexto, a União Soviética tinha invadido o Afeganistão, então existia um domínio soviético, e depois disso, né, no final, né, da década de 89, a União Soviética foi expulsa, eles foram expulsos do Afeganistão, mas quem dominou ali foi o regime talibã. E nesse contexto ela conhece outra pessoa, que é a Laila, que é outra extraordinária. Ela era um contexto totalmente diferente, né? Ela era vizinha dela e não tinha noção do que ela passava ali com o marido dela. Mas essas mulheres se cruzam, a história delas se cruzam, porque o contexto ali é o contexto do Talibã, é o contexto de que, assim, se as mulheres tinham restrição, se as mulheres não tinham direitos, quando o Talibã entrou, os direitos das mulheres ficam ainda menor, né? Fica ainda assim, as mulheres sofrem enormemente, né? Sofrem muito.
Então, assim, esse livro, Cidade do Sol, é uma história sobre superação, sobre mulheres fortes, sobre mulheres que sofrem, mas que superam muita coisa. Então, é um livro que a gente vai questionar muito o que a gente está fazendo. Né? Enquanto mulher, eu tenho direitos, como que eu estou usando meus direitos, como que eu estou, sabe? Porque a Mariana, em todo tempo, a gente percebe uma vontade de viver. E aí, vontade de viver, vontade de fazer coisas que ela não pôde fazer. E aí a gente volta, a vida da gente pensa, o que a gente está fazendo, Michele? O que você está fazendo enquanto mulher? O que você está fazendo para mudar a sua situação, para mudar a situação de outras mulheres? Então, todo momento a gente questiona a nossa vida, as nossas ações. Esse é o livro que eu indico, vale muito, muito a pena. Eu nunca vou conseguir falar, gente, assim, 10% do que é a beleza desse livro, mas eu digo que vale muito a pena ler. Vale a pena comprar, ele é baratinho na Amazon, você encontra ele até 10, 15 reais. Tá? Vale a pena, essa é a minha indicação de livro para vocês hoje, tá, gente? É isso. E é com você, Michele Diwall. Leia esse livro, você não vai se arrepender, tá? E é isso, um beijo e até a próxima. Um beijo. Obrigada. Gente, que livro maravilhoso, né? A gente se questionar quem a gente é, o que a gente está fazendo, se a gente está inspirando, semeando. Gente, lembrando que ontem teve Sementes, maravilhoso podcast. Tudo de bom. A gente entrevistou a Bruna Barbosa, falou tudo sobre o projeto Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo. Então, acesse o Sementes no YouTube, podcast, e também nas nossas redes sociais. Gente, no próximo bloco tem psicóloga e no último, Diego Saposky. Não sai daí.